Olá pessoal, meu nome é Carlos, vamos começar a nossa Revenda a Tempo na parte de informática. Como a gente sempre comenta, a parte de informática do CESP-UNB, que a examinadora vai fazer a prova de vocês, é uma parte bem tranquila, né? É só ter o cuidado de sempre lembrar que a prova do CESP é certo ou errado. Cada uma que você errar, vai eliminar a outra. Então a lógica diz o quê? Que se você, então presta atenção, se você não tem certeza, não marque, né? E prova do CESP tem que pensar no tempo. O tempo quer dizer o seguinte, como a gente sempre comenta em sala, se pensar muito na prova, erra. Pensou mais de 3 minutos, com certeza vai errar. Então aqui eu trouxe o edital para a gente comentar algumas coisas que, obviamente, vocês já viram em sala, mas dá aquele toque final. Então nós temos aqui o edital completo, sistema operacional, ambiente LibreOffice. Então veja bem, na prova de vocês não vai cair o Word e Excel, vai cair o Calc e vai cair o Writer, que é o editor de texto, e vai cair o Impress. Então presta atenção que são semelhantes, mas tem algumas figuras que alteram. Comentando aqui sobre o sistema operacional. Na prova de vocês, nós temos 2 sistemas operacionais, né? Nós temos 2 sistemas operacionais. Quais são eles? Nós temos o Linux e o Windows. Então vamos trabalhar com 2 ambientes, ambiente Linux e ambiente Windows. Como a gente já tem uma certa experiência de concurso, a gente sabe quando comentam 2 sistemas operacionais, normalmente eles comparam o que eu posso fazer no Windows, o que eu posso fazer no Linux, né? Qual é a diferença dos dois. E aí a diferença básica qual é? Vejamos aqui a nossa tela. Ó, primeiro, o que é um sistema operacional? Palavra básica ou palavra-chave. Sistema operacional é um gerenciador. Aí abre o leque. Gerencia o quê? O que ele vai gerenciar? Gerencia todo o fluxo de informação. O que são esses fluxos de informação? Equipamento, outros softwares. Então, não esqueça, sempre que você precisar trabalhar com qualquer software no seu micro, você vai precisar de quê mesmo? De um sistema operacional. Ficou claro isso aí? Não esqueça, sistema operacional é o software básico. Você precisa sempre do sistema operacional. Vou usar o meu micro, não importa, vou jogar qualquer programinha, eu vou necessitar sempre do sistema operacional. Não importa o software que você vai rodar, rodando qualquer software você precisa do sistema operacional. Então, para você usar o Word, Excel, para você usar o Calc, para você usar o BROffice, você precisa do sistema operacional. E como são as provas, né? Como é que o CESP trabalha nessa linha? Ele vai lá e coloca assim, ó, sistema operacional é o software principal do computador. Lembre que na prova do CESP não tem alternativa, é certo ou errado. Eu trouxe aqui algumas questões para a gente comentar. Ó, nós temos uma questão aqui que caiu na prova da ANEEL, que é técnico administrativo. Preste atenção nessa questão então. Ó, a respeito dos fundamentos do sistema operacional, pacote de sistema operacional Windows e Linux, julgue os itens a seguir. O sistema operacional é uma plataforma, ou seja, uma espécie de base sobre o qual são executados os programas usados em um computador. Além disso, traduz as tarefas requisitadas pelo usuário para programas ou linguagem de computador compreendendo. Compreende, ou seja, está certo ou errado isso aqui? Quantos minutos para você analisar essa questão? No máximo meio segundo. Lembre, se penso, logo erro. Então não pensa. Qual é a palavra-chave que nós dizemos lá? Todo o gerenciamento da sua máquina é feito pelo sistema operacional. Então não esqueça que todo o gerenciamento é feito por quem? Pelo sistema operacional. Logo, se você precisa de uma plataforma para rodar qualquer programa, você vai precisar do sistema operacional. Então, essa questão está certa ou errado? É claro que ela está correta, né? Então, presta atenção aqui, ó. O sistema operacional é uma plataforma, ou seja, plataforma quer dizer que é uma base. Através desta base, eu vou rodar todos os programas e aplicativos que eu preciso no meu computador. Questão muito simples, né? Questão que você olha assim e nem acredita que essa questão caiu na prova. Por isso que eu trouxe aqui a examinadora e trouxe também de onde veio essa prova, ou seja, essa questão caiu na prova de técnico administrativo da Anatel. Agora eu coloquei aqui algumas opções para comentarmos as diferenças do Windows e do Linux. Então, Linux é um sistema operacional, o Windows também é um sistema operacional. Qual que é a diferença dos dois? Então, preste atenção ali, ó. Qual é a palavra-chave aqui? O Windows é um sistema operacional. O Linux também é um sistema operacional. Eu até grifei aqui, ou seja, não é livre. Então, se quer na sua prova assim, ó,
tanto o sistema operacional Windows quanto o Linux são sistemas operacionais livre? Lógico que não. Ou seja, o Windows é proprietário. Proprietário significa o quê? Não pensa muito. Proprietário quer dizer que tem um dono. Se tem um dono, eu tenho que comprar. E o Linux? O Linux ele é gratuito ou não? Ou seja, ele é livre ou não é livre? Se é livre, quer dizer que ele não tem um proprietário específico. Então, eu posso alterar o Linux? Posso. Repetindo. Na prova de vocês, vai cair uma questão assim. O Windows e o Linux são dois sistemas operacionais. E os dois permitem que você faça alteração no seu código-fonte. Certo ou errado? Errado. O que permite que faça alteração é só o software livre. E quem é o software livre? O Linux. Então, nesse nível, é uma questão que você não pode errar. Repetindo a questão. O Windows e o Linux são sistemas operacionais. Os dois, através de qualquer um dos dois, é possível que se faça alteração no seu código-fonte. Isso é certo ou errado? Errado. O que você pode fazer alteração é somente no Linux. Então não esqueça aqui a palavra-chave. Pode ser alterado. Qual pode ser alterado? O Linux. Logo, o Windows não pode ser modificado. Ok? Repetindo, para fechar o assunto, o Windows é um software proprietário. Se você quiser utilizar o Windows, você tem que comprar a licença da Microsoft. Se você quiser usar o Linux e alterar, modificar, você pode, porque ele é um software livre. Todo software livre tem o código-fonte aberto. Significa que você pode alterar, ok? Na prova de vocês, nas últimas provas aí, quem tem comentado, tem caído muito assim. Ele coloca uma área de trabalho e pergunta o que significa cada item, ou explana como é que funciona cada um desses itens. Eu separei aqui, ó, a barra de tarefa, que está aqui embaixo, e aqui em cima eu tenho os ícones que estão na área de trabalho. Então podemos dizer que a área de trabalho divide em duas partes. A área de trabalho tem os atalhos, tem os ícones e também tem a barra de tarefa. Esta barra de tarefa eu dividi também em 5 itens, em 5 seções, né? Olha, veja bem, aqui nós temos o botão iniciar, que você não precisa pensar muito, ó. Lembra, iniciar faz o quê? Inicia, né? Se você errar uma questão dessa, amigo, você não precisa se preocupar. Se errar é porque você não merece nem passar, então presta atenção. Iniciar quer dizer o quê? Iniciar quer dizer início. E se você clica no iniciar, você vai iniciar, ou seja, você vai exibir a lista do Windows. Então essa primeira parte aqui, tranquilo, não dá para errar. Segunda parte, que tem caído muito nas provas aqui, nós chamamos de barra fixa. Essa barra fixa contém os aplicativos que você deseja utilizar sempre. Por isso que também é chamado de inicialização rápida. O que ele vai fazer na sua prova? Ó, na prova de vocês, nós teremos algumas questões do Windows, algumas questões do Calc, algumas questões do BR-Office, algumas de segurança. A primeira e a segunda questão vai ser sobre o Windows. E provavelmente, uma das questões vai citar essa barra de tarefa. Que, vamos arriscar uma questão que poderá cair na tua prova. Veja bem, aqui nós temos a barra fixa. O que tem na barra fixa? Inicialização rápida. Não pense muito. Quer dizer o seguinte, quando você lê aquela opção inicialização rápida, significa o quê? Que é uma área que se você clicar apenas uma vez, você abre o aplicativo. Exemplo de uma questão. É possível, ó, presta atenção, o CESP-UNB trabalha muito com questão assim, ó. Se você pegar 10 questões do CESP-UNB, tem assim, é suficiente ou é possível? Então presta atenção nesse detalhe. Se é suficiente, quer dizer que tem que ser exatamente daquela forma. Se é possível, significa o quê? Que através de a operação pode ser realizada. Então, duas questões que eu vou trabalhar com vocês aqui, ó. Estou simulando duas questões com vocês. É possível abrir um atalho que está na barra fixa com apenas um clique? É possível ou não é possível? É possível, por quê? Porque aqui está escrito que é inicialização rápida. Isso quer dizer que eu não preciso de 2 cliques para abrir um atalho que está na área de inicialização rápida. Ok? Outra pergunta. Agora presta atenção. Ó, sobre a área de trabalho, sobre esses atalhos aqui. Ó, todos estão enxergando esse atalho aqui? Esse atalho do LibreOffice, que é um aplicativo que vai cair na prova de vocês. Olha, questão que nós já vimos em prova aí. Caso o usuário queira abrir o LibreOffice, é suficiente clicar 2 vezes com o botão esquerdo do mouse? Pense, já passaram 2 segundos para pensar. É o máximo que pode pensar. Então vou repetir. Caso o usuário queira abrir
o LibreOffice, é suficiente clicar 2 vezes com o botão esquerdo? E aí essa questão é aquela que você fala assim, pelo menos uma eu vou acertar. E aí cuidado, vou repetir, caso você queira abrir o LibreOffice, é suficiente clicar 2 vezes? É óbvio que na maioria você acha que sim. Mas está certo ou errado? Está errado, presta atenção. A palavra suficiente quer dizer o quê? Que sempre que eu clicar 2 vezes, ele vai abrir o LibreOffice. E isso não é verdade. Ó, lembre, se eu clicar aqui uma vez, lá fora, tomar café, voltar e clicar de novo, eu cliquei quantas vezes? 2 vezes. Vai abrir esse atalho? Não. Por isso a questão estava errada. Mudando a questão, presta atenção. É possível abrir esse atalho com 2 cliques? Agora a questão está certa. Então, voltando, né? Comentei com vocês. Cuidado. Prova de concurso é 50% conhecimento, 50% interpretação. Ah, eu sei informática. Erra uma questão dessa, né? Então, essa questão você não poderia errar. Você errou por quê? Por falta de interpretação. Ok? Entenderam? Então, lembre sempre. Cuidado com a palavra é possível ou é suficiente. Repetindo a questão para fechar o assunto. É possível abrir esse atalho com 2 cliques? Sim. É suficiente clicar 2 vezes sobre esse atalho? Não. Ok? Tranquilo? Por isso, quando eu fiz a questão aqui sobre a iniciação rápida, estava correta porque esses atalhos que estão aqui, né, ali nós temos o Google, temos o Internet Explorer, esses atalhos que estão aí, eles estão na barra fixa. E essa barra fixa foi criada para isso, para você não precisar dar um duplo clique, basta clicar apenas uma vez. E lembre, eu estou trabalhando, ou nós trabalhamos no concurso, o CESP-UNB trabalha com o modo padrão. Ah, professor, mas lá em casa eu consigo abrir com um clique só que atalho. Sim, porque você personalizou. Mas na prova ele cobra personalizado ou cobra padrão? Na prova ele só cobra o modo padrão. Ok? Tranquilo? Quanto à barra fixa, fechamos o assunto. Próxima. Aqui eu tenho os botões dos aplicativos que estão abertos. Isso quer dizer o quê? Quando eu abro o Word, quando eu abro o Excel, quando eu abro qualquer outro aplicativo, ele vai aparecer nessa seção. Ok? Isso significa que ali eu estou com quais aplicativos abertos? Ó, presta atenção aqui então. Eu estou com o PowerPoint e agora eu estou com o painel de controle, com o vídeo que eu estou utilizando. Ou seja, esses 2 aplicativos estão abertos. Aí pergunta do CESP. É possível afirmar que eu estou com apenas um aplicativo aberto em execução? Isso é certo ou errado? Questão que você não pode errar, é só saber contar. Aqui tem quantos? 2. Se tem 2, significa o quê? Que eu tenho 2, né? Ou seja, é possível afirmar que tem apenas um aberto? Não, eu tenho 2 aplicativos que estão abertos. Tranquilo? Isso está onde mesmo? Na seção dos aplicativos que estão abertos. Tranquilo? Depois, continuando, aqui eu tenho uma outra seção, seção 4. Na seção 4, veja bem, o que nós temos na seção 4 aqui? Nós temos a área de notificação. Posso afirmar que esse Windows está configurado para o idioma em português? Sim, porque aqui tem esse PT. Isso está notificando para você que você está usando o Windows com o idioma em português. Tranquilo? Ok? Continuando então. E aqui tem uma novidade do Windows 7. Esse cantinho aqui, ó, quando vocês estão vendo a área de trabalho, isso é um princípio do recurso chamado PEC. O que esse recurso faz? Isso quer dizer que, se você quiser abrir rapidamente, visualizar rapidamente o que você tem na área de trabalho, basta clicar naquele botão, ok? Então, repetindo, este botão que está aqui no final, que seria a seção 5, é usado para quê? Repetindo, para visualizar a área de trabalho sem a necessidade de minimizar todas as janelas, ok? Continuando. Como nós não temos aí um tempo, né, enorme para falar de todos os assuntos, eu coloquei aqui um resumo do que vai cair na prova de vocês, ou seja, o que geralmente cai nas provas aí. O que nós temos no Windows, o que é novidade do Windows 7? Porque você que está fazendo o concurso, é óbvio que você já usou o Windows XP, é óbvio que alguns usam o Windows Vista, mas na prova de vocês está cobrando qual Windows? O Windows 7. Então, vamos estudar o Windows 7. Ou seja, eu peguei aqui o que tem de diferente, o que tem de novidade do Windows 7. Então vejamos aqui, ó, principais recursos do Windows 7. Um deles, biblioteca.
Isso é para facilitar a vida de todo mundo que usa informática. Qual que é a preocupação que você tem no dia a dia? Você pergunta para o usuário assim, querido, você salvou aquele arquivo? É lógico que eu salvei, você acha que eu sou idiota? Salvar eu sei. Aí você pergunta, segunda pergunta, você sabe onde você salvou? É lógico que eu não sei, né? Eu salvei aonde? Lá no meu computador. Isso é normal você realizar esse tipo de operação na sua casa, sua mãe, seu pai, seu filho e assim por diante. Para que isso não aconteça, para que você não tenha... Qual é a impressão que você tem do usuário final? O usuário acha que o micro dele é possuído, acha que tem um monte de espírito ali, né? Por quê? Às vezes você vai conversar com o usuário, você chega à conclusão que o problema dele é espiritual mesmo, porque ele não acha nada no micro dele. Porque ele salva onde? Qual de vocês aí, né, que estão me assistindo agora, sabe o que é HD, sabe o que é pendrive, sabe o que é CD? A maioria não sabe. E você precisa saber disso? Também não, né? Você quer passar num concurso. E se depois que você passa num concurso, você vai usar isso? Nunca mais na sua vida. Isso só passar, né? Depois de passar, você vai fazer uma fogueira santa, pôr todo o caderno lá e manda ver, né? Você não quer nem saber disso depois. Você acha que lá no departamento, né, que você também não vai fazer quase nada, vai estar lá sabendo o que é biblioteca, o que é... Nada disso. Você só quer simplesmente passar. Passando, amigo, é que interessa, né? E pensa o seguinte, você está cansando, estou cansando, tem que estudar. Depois você vai ter um descanso quase eterno, você vai fazer quase nada também, então vale a pena esforçar agora. Então presta atenção, voltando aqui. Mas para passar tem que antes estudar. Então uma das novidades que o Windows 7 traz é esse item chamado biblioteca, que também você não precisa se preocupar, é só pensar na palavra. A gente sempre diz o seguinte na sala, ó, concurso é bom senso, amigo. Às vezes não é conhecimento de nada, é conhecimento de vida. Você conhece a coisa da vida, pronto, já está pronto para fazer concurso, não tem nada de preocupação, né? Preocupe só no que você vai fazer no dia a dia. O problema do concurso é que, na maioria das vezes, você olha a questão e fala, essa questão tem pegadinha. Presta atenção, concurso não tem pegadinha. Concurso tem falta de conhecimento. Você não sabe nada para você ter pegadinha, né? Ou seja, pegadinha é uma desculpa para a família. Chega em casa, fez a prova, qual é a primeira coisa que a família fala? E aí, né? Esse aí quer dizer o quê? Errou de novo, não vai passar de novo, né? Ou seja, você já fica aí com o emocional abalado. Então, a desculpa para a família qual que é? Eu sabia tudo. Eu só não passei porque tem muita pegadinha. Isso é desculpa só para a família. Você não tem que ter essa desculpa, presta atenção. Biblioteca quer dizer o que mesmo? Biblioteca. O que que... Agora, na prova de vocês, a gente sempre comenta em sala de aula, ó, CESP pergunta o que e por quê. Biblioteca, você pensa em quê, querido? Você pensa num local que você reúne vários livros. Traduzindo para a nossa aula aqui, biblioteca do Windows é a mesma coisa. Você tirou uma foto de alguém, gravou aonde? No HD, só Deus sabe onde. Você gravou uma música, que música linda, não consigo ouvir porque eu não acho, né? Então agora você acha, por quê? Porque tudo que você salva, na sua pasta, na pasta do seu irmão, do seu tio, qualquer pasta, vai ficar gravado na sua pasta. Só que, se você quiser visualizar, você vai aonde? Biblioteca, ou seja, esse recurso do Windows, ele reúne arquivos de diferentes formatos em apenas um lugar. É só isso, né? E aí como é que vai perguntar para você? Qual o recurso do Windows que permite você visualizar vários arquivos de vários formatos ao mesmo tempo? Qual a resposta? Biblioteca. Isso é o que ele faz. Agora presta atenção, voltando na minha teoria. O que ele é e por que ele funciona, o como ele funciona. Outra pergunta de prova que é recorrente aí. Ó, a biblioteca exibe os arquivos de imagens que você também gravou no pendrive? Amigo, presta atenção, isso é noção de vida. Ó, o pendrive é o quê? Ele fica fixo na sua máquina ou ele fica fora, você tira sempre? O pendrive é um dispositivo removível, então não tem condição, não existe a possibilidade de você visualizar na biblioteca que está no pendrive. Ok? Como é que o examinador sabe o que você sabe, ele só faz pergunta que você não sabe, então ele pergunta assim, ó, é possível visualizar na biblioteca do Windows imagens gravadas no pendrive? É lógico que não, porque senão você ia ter que ter um pendrive sempre na sua máquina. Você só vai visualizar o que está no HD. Então presta atenção, vou voltar para a gente não errar isso na prova. Ó, é possível visualizar uma imagem que está no pendrive? Certo ou errado? Errado, né? Você só consegue visualizar o que veio do HD. Ok? Outra pergunta que na prova de vocês cai bastante. Ó, a biblioteca traz
como padrão 4 pastas. Quais são elas? Música, imagem, vídeo e qual é a outra? Documentos. Ou seja, nós temos 4 bibliotecas no modo padrão. Pergunta de prova. O Windows 7 traz um recurso de biblioteca. Como padrão, nós temos 4 pastas. E não permite criar outras pastas. Certo ou errado? Errado. Você pode criar até 50 pastas. Você não pode criar mais de 50, mas até 50 você pode criar. Então eu posso criar uma pasta ali com meu nome, posso criar uma pasta de qualquer forma. Então, repetindo, o Windows aceita você criar até 50 pastas na biblioteca. Ok? Então, se cair biblioteca, questão garantida. Mais uma. Outro recurso que tem aí. Ó, eu até coloquei uma pergunta aí que nós trouxemos de uma prova aí. Olha a pergunta que ele colocou. O Windows 7 é possível criar novas pastas na biblioteca do menu iniciar. Porém, está faltando um acento aqui, o limite é de apenas 40 pastas. Isso é verdadeiro ou é falso? Acabei de falar, presta atenção. Quantas pastas eu posso colocar? Até 50. Então é lógico que está errado, né? Ó, presta atenção, 40 é menor ou maior que 50? Isso é difícil de responder, mas pensa que é maior. Então, está correto, né? Continuando. Outro item do Windows. Outro item aí que tem cobrado muito nas provas aí. Nós tivemos aí, nós não temos muitas provas que tem sobre o Windows 7, né? Mas as últimas provas, aí você pegar 10 provas, umas 8 aí caiu os recursos do Shake, do Snap, né? O que faz o Shake? Ó, presta atenção, associa alguma coisa. Existe um negócio que nós comentamos muito em sala de aula, que chama técnica de chutômetro, né? A palavra chutômetro aí a gente acabou de inventar, mas o que significa técnica de chutômetro? Significa que você vai associar com a sua vida, né? Você gosta de tomar milkshake, né? Milkshake quer dizer o quê? Que você vai mexer ali o leite com alguma coisa. Eu não sou especialista, mas vai mexer em alguma coisa. Então, esse milkshake aqui, ou esse shake aqui, não tem a ver com milkshake, lembra o seguinte, shake quer dizer que você vai mexer. Então, eu já aprendi como eu uso. Como é que eu uso? Eu uso mexendo. Você não precisa mexer, você não sabe mexer, mexe só o mouse, não vai mexer seu corpo, não resolve nada. Então, o shake quer dizer o quê? Que você vai clicar em algum lugar e vai mexer. Agora, o que esse recurso faz? O shake é um recurso que permite você fazer o quê? Minimizar rapidamente várias janelas, deixando apenas uma concentrada. Professor, mas como é que eu faço isso? Já acabei de explicar. Você clica na barra de título, pressiona o mouse e dá uma mexidinha com o mouse. Ou seja, se você faz isso, automaticamente as janelas serão minimizadas e vai ficar só aquela central que você está utilizando. Ok? Então, pergunta de prova. Sempre é bom você pensar numa pergunta, né? Ó, forma de estudar. Eu sempre comento com meus alunos o seguinte, para estudar, a melhor coisa para você estudar é sempre fazer uma pergunta. Então, acabei de ler um texto, vai lá e faz uma pergunta para você mesmo. Ó, então, pergunta de prova. Qual o recurso do Windows que permite você minimizar rapidamente várias janelas com apenas o movimento do mouse? O recurso chama Shake, lembra da mexidinha. Você mexeu uma vez, já minimizou. Tranquilo isso? Esse recurso, então, se cair na prova, você vai acertar. Ou seja, quero minimizar rapidamente, você usa o Shake. Transformando essa questão para o CESP. Como é que o CESP faria uma pergunta dessa? Ó, presta atenção. O CESP vai falar o seguinte, o recurso que você utiliza para minimizar rapidamente várias janelas, deixando apenas uma central, se chama, ele vai colocar na prova, que se chama Snap. Você sabe o que é Snap? Não, mas você sabe que quem faz isso é o Shake. Então larga de ser idiota, fala que está errado, porque o Shake faz isso, ok? Então não vai errar na prova a questão para você ajudar seu amigo a passar. Acerta, né? Ou seja, repetindo o que eu falei, Shake é usado para minimizar várias janelas. Logo, não é o Snap. Snap. Aí sim, o que faz o Snap? Snap é usado para quê mesmo? Permite organizar e redimensionar janelas na área de trabalho. Isso quer dizer o quê? Ó, presta atenção aí. Isso significa que eu posso trabalhar com mais de uma janela simultaneamente? Posso ou não? Posso trabalhar com mais de uma janela simultaneamente? O Windows permite isso? Permite. Agora, como é que eu faço para isso funcionar? Antes, se você usava o Windows XP, você tinha que pegar, restaurar, colocar uma do lado, outra da outra. Você teria que fazer isso manualmente. A Microsoft, para facilitar a sua vida, fez o quê? Criou esse recurso que se chama Snap. O Snap nada mais é um recurso que você clica na barra de título e movimenta para a direita ou para a esquerda. Quando você movimenta para a esquerda ou para a direita, ele vai ajustar a janela do lado direito e a outra do lado esquerdo.
Ou seja, o que ele faz? Ele permite você trabalhar com duas janelas simultaneamente. Para que isso aconteça, elas devem estar no modo restaurado. Com o Snap, você não se preocupa com isso. Você vai lá, clica na barra de título, arrasta para a direita, arrasta para a esquerda, fica uma do lado da outra. Bonitinho para você trabalhar. Então, repetindo, voltando à nossa questão anterior. O Shake faz isso? Não, quem faz isso é o Snap. Então, cuidado para não misturar. Nós temos um outro item aqui, ó. Esse Aeropack, ele faz qual que é a função dele? O Aeropack, na verdade, ó, nós já comentamos um pouquinho sobre ele. Voltando à minha telinha um pouquinho para mostrar para vocês. O recurso da Aeropack nós já comentamos aqui. Então, quais são os recursos básicos que o Windows oferece na área de trabalho? O Pack, o Shake e o Snap. O Pack é esse recurso aqui, ó. Tá vendo esse item aqui da área de trabalho? Uma das funções do Pack é esse recurso aqui. Quando você clica nesse botão, ele mostra a área de trabalho sem você precisar minimizar as duas janelas. Então, voltando aí, né? Nós falamos de dois itens que está no seu edital. Quais são os itens? Dois itens que estão no seu edital. Quais são eles? O Windows e o Linux. Nós falamos de sistema operacional e falamos de alguns recursos do Windows. O outro item que tem no edital de vocês, voltando no nosso índice ali, ó, nós temos o item 2. Então, na prova de vocês, diz que o edital diz que cobra, ou que vai cobrar, duas áreas de software, os sistemas operacionais e vai cobrar os aplicativos. Os aplicativos que eles estão cobrando na prova são o Writer. O Writer aqui, para quem nunca usou, é semelhante ao Word, é bem parecido com o Word. A planilha, que é o Calc, e a apresentação, que é parecido com o PowerPoint. Então, assim, ó, eu uso o Word, é parecido? É igual, mas é diferente. Algumas coisinhas mudam ali. Mas dá para você se adaptar quem usa o Word aí, não tem nada de dificuldade não. Vocês que viram na sala de aula aí, com o professor de vocês, vai mudar pouca coisa. Não muda muita... No Word tem negrito? No Write também tem. O que mais muda aqui? Então, repetindo, ó, o Write é o editor de texto que vai cair na sua prova. Cuidado com as teclas de atalho. Vocês que estão acostumados a usar o Word, no Word as teclas de atalho não tem nada a ver com lógica. Por exemplo, para você abrir um documento no Word, a tecla de atalho é Ctrl A. Para você criar um novo documento no Word, a tecla de atalho é Ctrl O. No Write ficou mais fácil, traduz ao pé da letra para o inglês. Se você quiser criar um novo documento no Write, no editor de texto, quero criar um documento novo no Write, qual é a tecla de atalho? Ctrl N de New. Quero abrir um documento, Ctrl O de Open. Então, o que mudou basicamente, aí o que muda, né, de uma forma assim, que você vai ter dificuldade na prova, são as teclas de atalho. Mas aí é só você traduzir direto para o inglês que não tem problema. A tela, a janelinha do Write, muda um pouquinho? Muda, mas poucas coisas. Eu vou pegar uma janelinha do Write aqui para mostrar para vocês e comentar alguns detalhes aí que vale a pena você prestar atenção. Ó, então nós temos aqui, ó, uma janela do LibreOffice utilizando o editor de texto, o Writer. Ó, pergunta de prova. Na prova do TRT, ele explorou uma questão que falava sobre esse negocinho aqui, ó. Tá vendo ali embaixo, ó? Esse item aqui, ó, essa exclamação aqui, se você olhar para a exclamação, ela faz o quê? Qual é a função da exclamação? Lembre, examinador geralmente tem um coração peludo, né? Ou seja, ele vai fazer pergunta para você errar, é a função dele, né? Ou seja, você tem que pensar no lado dele também, ele fica muito tempo fazendo uma questão para você errar. Você tem o direito de acertar. Então, ó, olha a pergunta da prova, presta atenção. Essa exclamação aqui indica que esse documento ainda não foi salvo. Isso apareceu na sua prova. É uma questão maravilhosa, se você não viu o Write, para deixar em branco. Lembre, se você não sabe na prova do CESP-UNB, não faça, deixa em branco. Cada uma que você errar vai eliminar uma que você acertou. Se você não prestar atenção, você vai ficar devendo para o próximo concurso. Né? Ou seja, imagine, nós temos lá 50 questões, você acertou 25 e errou 25, vai zerar. Então não vale a pena arriscar. Só arrisca se você tiver certeza do que está falando. Então vamos lá. Essa aqui você não vai precisar deixar em branco mais, porque eu vou falar para você agora como é que funciona. Ou seja, essa exclamação indica que o documento ainda não foi salvo. Então se ele perguntar na sua prova, presta atenção. Posso afirmar que esse documento contém algumas alterações que ainda não foi salva. Isso é verdadeiro ou é falso? Acabei de falar. Isso aí serve para quê? Para indicar que esse documento ainda tem alteração que não foi salva. Questão
tranquila, né? Muito fácil. Ah, mas a maioria vai errar. Tudo bem, você acertou, você vai passar, o outro não. Então, voltando. Outra coisa que nós temos que é diferente do... vou até grifar para vocês aqui, ó. Presta atenção, vou destacar esse botão para vocês aqui, ó. Esse botão aí não tem no Word. Qual que é a função desse botão? Você que usa o Word aí, né? Esse botão aqui, aqui dentro, tem uma funçãozinha que chama PDF. Isso quer dizer o quê? Se eu quero converter esse documento no PDF, é só clicar nesse botão aqui. Esse recurso tem lá no Word? Até tem, mas esquece o Word, não vai cair o Word na prova, né? Tem o recurso, mas não tem esse botão. Então, se ele perguntar na sua prova, é possível converter, é possível enviar um documento do Write para o PDF? Claro que é possível, porque tem essa opção aqui, ó. A opção que é enviar para PDF. Ok? Outra coisa que cai na prova de vocês são os desenhos. Então, vocês têm que pegar a apostila de vocês do Write, ou instalar o Write na sua máquina, e olhar esses botões aqui. Quais são os principais? Ó, tem algumas coisas aqui que você já usa muito no Word. Por exemplo, esse disquete é para quê? Para salvar, né? Agora, esse botão, repetindo, esse botão vai cair na prova, por isso que eu estou repetindo. Ó. Esse botão aqui é o que mesmo? PDF. Ele gera o arquivo em PDF. Mas eu não sei nem o que é PDF, não precisa nem saber. Você tem que saber que ele gera PDF, é isso que vai interessar, né? Se ele perguntar na sua prova o que é PDF, é outra coisa. Mas o que eu estou perguntando agora é que faz esse botão. Ah, professor, mas eu não sei o que é PDF. Amigo, você não tem que saber, você tem que acertar na prova. Tá certo? Tá certo, o Marco vai embora. Agradece a Deus e pronto, não fica aí preocupado se você sabe ou não sabe, né? Então você não tem que saber tudo, você tem que acertar as questões da prova para você passar. Repetindo, então, esse botão é o que mesmo? Envia PDF. Estou repetindo várias vezes porque esse botão vai cair na sua prova. Então, voltando para a nossa aula aqui. O salvar salva, que é o disquete, não tem como errar. Outra coisa que você tem aqui nesse Write que... Tá vendo aqui, ó? Você vai perceber que os botões que você utiliza no Write, eles ficaram um pouco... Digamos que ele é o primo pobre do Word, né? Aqui alguns botões, ó. No Word tem um pincelzinho que faz o quê? Copia e cola a formatação. No Write também tem esse botão. Só que esse botão é uma brocha, nem é um pincel. Ficou, né, um botão assim horrível. Mas funciona igual. É para copiar e colar formatação. Então, em casa, você tem um pouquinho mais de tempo aí, pega a telinha de vocês e dê uma olhada nos botões, porque também vai cair na prova de vocês. Então, novidade aqui para vocês, qual que é? Esse botão, aqui tem a exclamação, significa que não foi salvo ainda, e no Write tem o botão para enviar para PDF. Outra coisa muito legal do LibreOffice. LibreOffice, BROffice, tem a mesma função. O que é legal disso? Nós temos aí um editor de texto, uma planilha e temos um software de apresentação. Esses três softwares, eles são, isso chama de aplicativo integrado. Isso quer dizer o seguinte, eu estou usando qual programa aqui? O Write. Eu quero usar o Calc. Eu preciso sair do Write para usar o Calc? Não. É só você clicar aqui no menu Arquivo e escolher a opção Novo. Quando você faz isso, ele abre uma janelinha mostrando o que você quer criar. Se é planilha, se quer criar apresentação, é só clicar e já vai abrir. Concluindo para a prova. Através do Write, é possível acessar o aplicativo Calc? Lógico que é, porque ele tem um software integrado. Tranquilo? Ok? Aí o Calc eu trouxe uma fórmula, uma questão de prova. Olha que questão legal, né? Questão simples, né? Para você, que aparentemente você olhou e falou, eu já vi isso aí várias vezes, essa eu vou matar com certeza, a questão que, né? Essa aí eu não vou deixar em branco, porque eu sei. Vai na fé, amigo. Então presta atenção, ó. Aqui ele falou o seguinte, então presta atenção nessa planilha aqui. Essa planilha, aparentemente está muito simples, ó. Quando você encontrar qualquer planilha, o CESP não tem muito hábito de colocar tabelas, ele coloca, às vezes não, né? Não dá para você pensar também que vai sempre colocar tabela. Se não colocar, isso aqui foi eu que criei, isso aqui não veio na prova não, eu fui lá e rascunhei. Criei as tabelas, também faça isso, para não perder. Lembre, na prova de vocês, quanto menos você gastar o seu cérebro, melhor é, para sobrar para outras coisas. Então presta atenção. Aqui eu tenho na célula C1, C2, C3, C4, eu tenho aqueles valores. O que que ele fez na prova do CESP? Ele colocou essa função e colocou assim, ó. Aqui eu vou explicar a função para vocês. O se, essa função C aqui é uma função lógica. O que que é uma função lógica? Função lógica é função lógica, ou seja, toda lógica é uma função condicional, que você usa todo dia, né? Vocês que entraram aí, né, na sua casa tem uma porta. Como é que você entrou? Por que que você entrou? Porque a porta estava aberta. Então você chega na sua porta e você olha, se a porta estiver aberta, eu entro. Se não, o que você faz? Não entra, está fechado, né? Você só abre se a porta, você só entra se a porta estiver aberta. Então aqui é assim, ó, vamos pensar.
Se a porta estiver aberta, eu entro. Se não, eu abro. Então, eu tenho um teste e duas condições. Se fosse professor de raciocínio lógico, ele ia falar que você tem uma primícia, né? E aí você tem duas opções para escolher ali. Então, vamos lá. Qual que é a condição aqui? A média tem que ser maior. Ó, a condição aqui qual que é? A média, olha aqui, a média tem que ser maior do que 15. Então, se a média for maior que 15, eu realizo a condição verdadeira. Senão, eu faço a condição falsa. Simples assim, ó. Ó, se a porta estiver aberta, eu entro. Se não, eu abro. Simples. É só lembrar na loja da porta que você tem aí, né? Então, aqui, se a média, aí você tem que fazer a média. Média é o que mesmo? Professor, eu não sei o que é média. Então, pensa na sua escola, né? Você nunca foi na aula? Média quer dizer o seguinte, você soma todas e divide por todas. Simples, né? Então, eu vou somar de C1, aí esses 2 pontos, ah, professor, eu não sei o que é 2 pontos. Lógico que você sabe, você já viu isso na aula. 2 pontos quer dizer o quê? Até, C1 até C6. Eu vou somar todas e vou dividir por quantas? 6, beleza. Aí eu fiz a tabelinha para vocês ali, ó. 2 mais 5 mais 10 mais 12 mais 15, contra o dedo se não souber, né? Vai dar quanto? 60. 60 dividido por quanto? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 60 dividido por 6, não precisa de muita conta. Dá quanto? 10, né? 10. Aqui deu 10. É maior que 15? Lógico, você tem que saber que esse sinal aqui é maior. Ah, não sei. Então, amigo, pelo amor de Deus, nem merece passar. Esse sinal quer dizer maior. Se é maior, é porque é maior. Então, isso é maior? Lógico que não. Se não é maior, você faz qual? O falso ou o verdadeiro? Você faz o falso. Aí sim, de C2 até C4. Você vai somar, ó. Ah, mas eu não sei que é essa forma. Pelo amor de Deus, você não sabe que soma é soma, né? Aí é aquele concurso que você está só participando. Se você é concorrente, você tem que saber que soma faz o quê? Soma. Soma de C2 até C4. Acabamos de ver, ó. 2 pontos quer dizer até. Somando de C2 até C4, quanto que vai dar? 5 mais 10 mais 12. Ah, isso é difícil fazer a conta. Então faz o contrário, ó. 10 mais 12, 22. Mais 5, conta no dedo. Vai dar quanto? 27. E olha a pergunta. Será apresentado o resultado de 27? Isso está certo ou errado? Ok? Isso está certo ou errado? E aí você vai falar, caramba, pelo menos caiu uma questão que eu já vi. Vai lá e marca, certo? Saiu o gabarito, ele marcou que está errado. Liga para a central o tempo todo para saber se tem recurso, né? Ou seja, esse recurso, na verdade, tem que ser contra você, né? Porque o seu professor falou lá na aula que quando você usa o calque, função tem que ter acento. E essa função média tem acento? Não, então por isso está errado. Né? Ah, mas ele foi sacanagem? Não, você que prestou atenção. Não tem sacanagem, você que tinha que olhar. O pessoal cansou de falar. A diferença do calque para o Excel é que as formas do calque têm que ter acento. E você estava viajando, pensando não sei o que lá, viu que essa forma não tinha acento e não colocou. Mas também não sei escrever média. Quer dizer, o seu aqui não foi matemática, não foi informática, foi português. Então vai estudar português. Ou seja, a média tem acento? Tem, mas no Excel não precisa colocar. Lógico, no Excel não, mas no cálculo precisa. Então, essa questão está certa ou errada? Está errada. Por quê? Porque aqui não vai dar cálculo nenhum. Porque a média no cálculo tem que ter acento. Ah, mas a soma eu ponho acento? Lógico, soma não tem acento, você põe acento para quê? Né? Você põe acento onde tem. Então, repetindo para a prova, não esqueça. No cálculo, as fórmulas que contêm acento só funcionam se colocar o acento. Não coloquei, não vai funcionar. Tranquilo? Uma questão que você errou de graça. Uma questão que estava de graça para você e você errou porque pensou muito. Então lembre na prova, se penso logo, erro. Não pensa. Tranquilo? Então, Excel, repetindo. Excel não vai cair na prova, vai cair o quê? Calque. E calque, para funcionar as funções, tem que ter acento. Se não tiver acento, não vai funcionar. Tranquilo? Então, o que cai na prova de você de cálculo? Cai ferramenta, tecla de atalho e cai função. Ou seja, cai tudo, né? Tecla de atalho é semelhante às do Wright. Função, eu acabei de comentar a vocês, tem N funções lá. Tem C, média, máximo, mínimo, vai atrás das funções. Para quem já usou Excel, as funções são semelhantes. O que muda, algumas regrinhas que mudam. Por exemplo, a função tem que ter acento. Tranquilo? Ok? Então essa questão está certa ou errada? Essa questão estava errada. Aqui eu coloquei uma questão sobre rede de computadores, né? Aqui está o índice do edital.
E aí eu vou comentar algumas coisas sobre rede. Na verdade, esse edital aqui quer dizer o seguinte, ele colocou um monte de coisa aqui que você já usa no dia a dia, então não tem muito que se preocupar com isso. Presta atenção aqui. Conceitos, bases de ferramenta, aplicativo, procedimento de internet. Vai cair o quê? Sobre internet, né? O que é a internet? Internet é uma rede mundial de computadores, ok? Aí ele colocou também intranet. O que vem a ser a intranet? Intranet, presta atenção, vou definir. Intranet é uma rede corporativa que utiliza os mesmos padrões da internet. Ou seja, eu uso os protocolos da internet, eu uso o browser que eu uso na internet, todos os recursos que você usa na internet, você usa onde? Na intranet também, ok? Bem simples o conceito. Programas de navegação, coisas que vocês usam todo dia. Isso aqui você não pode dar o direito de errar, ok? Internet Explorer, Mozilla, Firefox, Google, Chrome, todos esses aqui são o quê? Navegadores. Navegador você usa para quê mesmo? Para navegar, ok? Agora, o que vai cair na sua prova? Diferença de um para outro, como é que funciona o Google, como é que funciona... Na parte principal, todos têm a mesma função, fazer você navegar. Agora, um tem uma opção de pesquisa a mais, outro tem menos. Isso aqui, ó, vai para a prova pensando no que você usa no dia a dia. Entra lá no ferramenta de sistema, entra na opção lá dos arquivos, para você ver quais são as opções que tem ali, para você não errar uma questão simples. Outra opção que tem ali, esse é o item 3.3, programas, correio eletrônico, Outlook, Express, Mozilla, Thunderbird. Ou seja, tudo isso aqui, geralmente tem esse monte de coisa aqui, vai cair um item só. Nós temos aqui 2 programas de correio eletrônico. Quais são eles? Mozilla, o Thunderbird e Outlook. Que você não usa nenhum dos dois. Qual que você usa? Você usa o Hotmail, você usa o Webmail, que não precisa de nenhum desses programas. Por isso que isso aqui às vezes tem um pouquinho de dificuldade. O que você vai fazer? Vai abrir o seu Outlook e ver os recursos que tem lá. Como é que eu faço para anexar um arquivo? Como é que eu faço para mandar um arquivo em anexo? Como é que eu recebo um arquivo que tem na caixa de entrada, na caixa de saída? É isso que vai cair na prova de vocês. Ó, o que vocês usam? Vocês usam, na maioria dos casos, vocês usam um Webmail. O Webmail você não precisa de um programa desse específico. Mesmo porque também você não sabe configurar, então você acaba não usando, né? Você usa o Webmail. O que tem no Outlook, por exemplo, que não tem lá no seu Webmail? A caixa de saída. Por que não tem a caixa de saída? Porque a caixa de saída é um recurso do Outlook e do Thunderbird que permite você trabalhar com esse aplicativo offline. Como é que você vai trabalhar com o aplicativo offline no servidor de Webmail? Você vai ter que acessar o site. Para acessar o site tem que estar com a internet conectada. Então a única diferença que tem lá nas caixas de entrada lá, as opções que tem lá no e-mail, é que no Outlook e no Thunderbird tem a caixa de saída. Que serve para quê? Ó, não pensa muito não, pensa no celular. Você mandou uma mensagem para alguém, seu celular está fora de área. Você mandou a mensagem vai se não está com conexão do celular? Não, lógico que não vai, porque não tem conexão. Vai para onde? Para a caixa de saída. Aí quando restabelecer o sinal do seu celular, ele já manda automaticamente. A mesma coisa acontece aqui na caixa de saída. O resto aí, caixa de entrada, itens excluídos, tem a mesma coisa no que você já usa aí no Webmail. Então, estuda o seu Webmail, vai fazer a mesma coisa no Thunderbird ou Outlook. Sítios, ó, perceba o seguinte, CESP-UNB traduz aqui para sítio. Ele está falando de quê? Está falando de site, né? Site e sítio é a mesma coisa. Então, sítios de busca. Site de busca serve para quê, gente? Para buscar, pesquisar, né? E quais são os sites de pesquisa que vocês mais usam aí? Usa o Google, né? O Google não é um site de pesquisa, não é um site de busca. Quero buscar alguma coisa, eu vou no Google e busco, né? É muito mais simples trabalhar assim. Agora, também ele cita aqui, ó, opções do Google. Ou seja, o que pode cair na sua prova sobre o Google, né? Pode cair assim, como é que você faz para pesquisar um assunto restrito? Você vai lá e coloca as aspas. Ou seja, esses recursos que tem no Google aí também pode cair na prova de vocês. Então tem que ir lá no Google e pesquisar um pouquinho dentro da opção que tem ali, para ganhar um pouco de tempo. Depois, temos aqui as redes sociais, que é Facebook, Orkut, coisas que vocês usam. Ah, eu não uso Facebook. Lógico que usa. Você gosta de fazer pesquisa, pesquisa a vida dos outros, vai no Facebook, vai lá e usa, né? Ou seja, o Facebook é um site de rede social? É. Orkut, Orkut ninguém usa mais, mas é, né? Ou seja, você vai trabalhar simplesmente, ele vai citar na sua prova. Ele vai pôr assim, Orkut, Facebook, são sites utilizados para rede social? Você tem que saber se está certo, pelo amor de Deus. Se você errar uma questão dessa, se for meu aluno, avisa para todo mundo que você não tem aula comigo, né? Porque para errar uma questão dessa aí, tem que fazer um esforço sobrenatural, ok? Depois aqui, uma coisa nova aqui, que geralmente o pessoal não usa tanto, e que faz uma alarde enorme com isso aí, nas nuvens, nada de simples, né?
Nas nuvens quer dizer o seguinte, que você não vai gravar no seu micro. Você vai gravar onde? Em outro lugar. Onde você vai gravar? Um lugar que disponibilizar para você salvar. Ó, você usa o webmail. Você usa lá um webmail qualquer, sei lá, vamos fazer comercial aí. Yahoo, qualquer um desses aí, você usa. Quando você salva os seus arquivos, eles ficam aonde? Ele fica na sua máquina ou ele fica lá no HD do Google, ou desculpa, do IG, do Yahoo? Ele fica no Yahoo. Isso quer dizer que você está usando o quê? Um princípio de computação nas nuvens. E aqui ele dividiu em duas partes, computação nas nuvens e armazenamento nas nuvens, que acaba quase que a mesma coisa. Ou seja, computação nas nuvens é a forma que você trabalha à distância. Qual que é a ideia? Você usa um programa da Microsoft. A ideia principal é que daqui a um tempo você compre uma licença apenas da Microsoft e você não precisa instalar o Word, o Excel na sua máquina. Você vai buscar direto da Microsoft. Qual que é a dificuldade que nós temos no Brasil aí? A nossa internet é maravilhosa, né? Velocidade altíssima, você sabe como é que é a nossa internet. Ou seja, a dificuldade nossa é assim, todos os lugares têm conexão? Não, então não dá para você usar tudo nas nuvens ainda. Porque se eu estou lá no lugar que não tem conexão, eu preciso usar o Word, eu tenho que buscar o Word no servidor meu está longe, como é que eu vou buscar? Então repetindo, para fechar o assunto, internet nas nuvens quer dizer o seguinte, que você vai trabalhar fora do seu ambiente, você vai salvar fora do seu ambiente, você vai buscar informação fora do seu ambiente, isso quer dizer internet, computação nas nuvens. E o armazenamento quer dizer o quê? Que você vai gravar o arquivo aonde? Fora, em outro HD que está fora do ambiente do seu trabalho. E aqui eu coloquei só uma questão para ilustrar esse assunto aí. Peguei o assunto todo, ó, sobre o navegador. Ó. Repetindo, navegador faz o que mesmo? Navega. O Mozilla Firefox é um navegador? É. Ó, a prova é de vocês. Não esqueça que você pode riscar à vontade. Você pode até escrever na sua prova, só não fala palavrão, pelo amor de Deus. Mas você pode escrever lá, não gostei, aquele idiota não passou, aquele professor não passou nada, sei lá, pode xingar o professor, não tem problema. Se é para você não ficar estressado, fica à vontade, amiga, a prova é sua. Você só não pode escrever, xingar no gabarito, na prova você pode escrever. Então escreve, e assim, ó, uma dica de prova. Quando você fazer uma prova dessa que tem um conteúdo enorme, a sua cabeça tem algumas coisas guardadas, mas você não sabe se daqui 2 minutos você vai lembrar. Então pega o caderno de prova e começa a escrever. Ó, nas nuvens é isso, computação é isso, computador é aquilo, internet é isso, porque você não sabe se vai lembrar depois. Faça um mini dicionário de palavras do lado da sua prova, para depois você só buscar, você faz um banco de dados. Então faça sempre esse resumo na sua prova, ok? Então vamos lá. O Mozilla Firefox Navegador Web, que permite o acesso ao conteúdo disponibilizado em páginas e sítios da internet, ou seja, o navegador acessa a página? Acerta, então a questão está correta, né? Qual é a função do navegador? Navegar. Se é navegar, você vai acessar páginas. Outra opção que coloquei aqui, que tem na prova de vocês, só para a gente fechar o assunto aí, para falar um pouquinho de cada um, né? Lá na prova de vocês tem um assunto que fala segurança de informação. Esse assunto, ele é amplo. É um assunto que envolve tanto a parte de segurança como a parte de ataque. Aí na sua prova cai lá, e tem no digital especificando, spyware, tem lá códigos maliciosos. Isso é o ataque, e aí tem a defesa. Para que isso tudo possa funcionar, para que a comunicação possa funcionar de uma forma tranquila e ter uma segurança legal, foi criado algumas normas. E entre essas normas nós temos 3 básicas, confidencialidade, integridade e disponibilidade. Bem simples, ó. Confidencialidade indica o quê? Ó, que as informações só estão disponíveis para aquelas pessoas que são autorizadas. Ó, exemplo básico, o seu gerente do seu banco, ele sabe da sua conta, mas ele não pode divulgar, porque senão ele vai cair nessa opção de confidencialidade. Tranquilo? Integridade, diz respeito que a informação não será alterada, não será destruída. Quando você manda um arquivo para alguém, esse arquivo ele não vai ser alterado quando tem esse princípio de segurança que chama integridade. E como é que você garante a integridade? Não é você que garante. A empresa que vai estar oferecendo isso para você tem que garantir a integridade da sua informação. Disponibilidade. Diz que os serviços, os recursos do sistema estão disponíveis sempre que forem necessário. Né? Você fez um contrato lá com o banco falou para você que ele tem que você pode pagar uma conta até X horário. Esse horário tem que estar disponível. Então, disponibilidade quer dizer o quê? Bem simples, ó, pega a palavra. Disponível quer dizer que tem que estar disponível conforme o combinado. Confidencialidade quer dizer o quê? Que só pode ver a pessoa que é autorizada. Ó, eu estou gravando esse vídeo aqui. Se eu combinar com
com o pessoal aqui que não, ninguém pode ver esse vídeo, né? Se ele transferir esse vídeo, vai cair na opção de invasão de privacidade. Ou seja, isso aqui, ó, repetindo para não ficar confuso, nós temos 3 princípios básicos: confidencialidade, integridade e disponibilidade. Dentro disso aí foi integrado outras normas, que não vai ter medo de comentar todas, mas foram agregadas outras normas aí. Uma delas é privacidade. Vamos pegar os 3 aqui. Esses 3, tranquilo? Confidencialidade, integridade e disponibilidade, ok? Aí como é que seria uma pergunta dessa na prova? Eu nem sei como é que cai uma pergunta, imagine você na prova, né? Ele perguntando assim, ó. Olha lá, isso seria uma pergunta aí de prova. Ó, a confidencialidade, um dos princípios básicos da segurança da informação em ambiente eletrônico, está relacionado à necessidade de alteração do conteúdo de uma mensagem ou arquivo, o qual deve ser garantido por meio de uma política de cópia de segurança e redundância de dados. Isso é confidencialidade? Não, se você não pode alterar, é integridade. Então, por isso que isso aqui está errado, né? Se fosse confidencialidade, seria o quê? Que só pode ver a informação a pessoa que é autorizada. O que garante que a informação não será alterada é integridade. Agora aqui eu coloquei 2 questões de nuvens, que é coisa que o pessoal não usa muito aí, então eu fui lá e explorei 2 questões. Ó, essa aqui caiu na prova da Câmara dos Deputados de analista. Olha a questão. Respeito, julgue os itens, né? Que se seguem. Aí está escrito assim, ó. Um cloud, que é nas nuvens, cabe ao usuário ou serviço responsabilizar pelas tarefas de armazenar. Ó, chave, quem vai responsabilizar pelo serviço? É o usuário? Não, é a pessoa que está recebendo o serviço. Então, ó, destaca a palavra aqui. O usuário vai ter que responsabilizar pelo serviço. Isso está errado. Então, logo a questão está errada. Se você achar a palavra-chave da prova, você vai acertar todas as questões sem nenhuma preocupação. A outra, conceito de, mesma coisa, conceito de internet nas nuvens. Modelo de implementação das nuvens privada, na qual a infraestrutura é direcionada exclusivamente para uma empresa e são implantadas políticas necessárias de segurança de serviço. Lendo rápido aí, né? Ó, a palavra-chave aqui, ó. Nuvens é só para empresa privada? Não, empresa pública também funciona. Ele está falando aqui, ó, que é autorizada sendo, portanto, impossível armazenamento de arquivos em nuvens pública. Isso está errado. Então é só pegar o finalzinho, ó. É possível armazenar arquivos públicos? Também é possível. Por isso que a alternativa está errada. Então 2 questões aí que um assunto que você acha complicado, você pegar a palavra-chave, você vai saber que está simples, né? Então voltando, fechando o assunto aí, ó. Lembre, CESP é certo ou errado. Se você errar uma, elimina a outra que você acertou. Então, eu fiz com você aqui 10 questões. Vamos imaginar. Dessas 10 questões, ó, com certeza, 2 você vai ficar em dúvida. Nessas 2 que você ficar em dúvida, o que você faz? Não faz. Ganha tempo. Essa eu não sei, não vou fazer. Só faça as questões que você tem certeza. Lembre, prova de concurso, quanto mais difícil a prova, mais fácil é para você passar. Então não se preocupe com a prova estar difícil ou fácil. Se a prova estiver fácil, o que vai acontecer? Todo mundo vai acertar. Se a prova estiver difícil, só você que está estudando é que vai acertar. Logo, você vai passar e os outros não. Então pense nisso. Não vale a pena arriscar as questões que você tem dúvida. Ah, você vai ficar em dúvida em tudo. Aí, pelo amor de Deus, aí não tem jeito mesmo, né? Mas se estiver com dúvida, não arrisca, ok?